eu vou colocar essa pauta para ouvi-los, mas acho que é importante deixar o Datena falar, né? Vamos ouvir o Datena. Você está do lado, atrás do presidente da República, que está falando um monte de bobagem, algumas coisas eram bobagens. Absurdo, eu fiquei pensando, eu saio daqui ou eu fico aqui? Afinal, eu queria ter saído, resolvi não sair, eu resolvi não sair por uma questão de respeito. E depois eu falei à imprensa que eu não concordava com quase nada do que ele disse ali. Depois o Lula me convidou para ir à casa do Márcio França e pediu o meu apoio. Eu falei, Lula, se eu não apoiei o Bolsonaro, eu não vou te apoiar também. Eu vou permanecer imparcial. Agora, o que eu acho interessante é que o Bolsonaro é um cara de direita, está mais do que provado. E o Lula é um cara de esquerda, de direita exagerado. O direito de extrema direita, mas direita exagerado. O Lula é um cara de esquerda. E é interessante que os dois pediram o meu apoio. Mas naquela De novo, a gente precisa bater na tecla. Eu quero começar pelo Adrilles, essa questão, porque isso daí pode parecer que não, mas quando você cria o espantalho, Adrilles, da extrema-direita, as pessoas elas podem concordar com 80% do que o Bolsonaro fala, mas no imaginário coletivo vai ficar aquela sensação de repúdio, aquele negócio, aquele nojozinho, que a gente chama de nojo estético. E daí entra aquela falsa equivalência, porque o Lula, Adrilles, ele não é de extrema esquerda. O Lula é de esquerda, o Bolsonaro é de extrema direita. Vamos lá. Primeiro eu quero falar, eu sugeri mesmo essa pauta, pelo seguinte, muito se fala, né, das escolhas do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele ganhou a presidência da República, foi exatamente um movimento à parte na história. Ninguém esperava que ele ganhasse, e ele se viu obrigado a aceitar e a confiar em pessoas que eventualmente formaram o governo dele e que o esfaquearam quase que instantaneamente, a saber, Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann e outras pessoas. Uma dessas pessoas que o Bolsonaro apoiou, queria apoiar, queria lançar ao Senado, é o Datena. O Datena é um oportunista, ele é um vigarista e é um homem muito mais alinhado, a única coisa que é coerente, mais ou menos, dele, à esquerda do que à direita. Mas ele faz qualquer coisa, ele pisa no pescoço do tamanho dele para ter a projeção midiática de poder, ou aumento de salário na Bandeirantes para falar que é candidato, qualquer coisa dessa. A questão é que ele não é confiável. Qual que é o meu ponto? Quando alguém fala e critica, inclusive nós aqui do Fio Diário, fala, olha, cuidado com o que o Bolsonaro apoia, ele é um cara muito crédulo, ele é um cara muito complacente, ele é um cara bom. Eventualmente ele abraça aliados que, de primeira instância, ou até segunda instância, que falaram mal dele até ontem, abraçam ele por uma questão de poder e às vezes ele se vê obrigado até a apoiar candidatos que ele percebe que não são tão alinhados assim com ele, como o caso do candidato a prefeito de São Paulo, o nosso querido lá, o coisa. Enfim, então, é esse o ponto quando alguém diz assim, cuidado com os apoios, cuidado com quem o Bolsonaro apoia, porque às vezes não é nem uma ideia simplesmente dele, é uma questão de articulação política, e essa articulação política pode se demonstrar extremamente falha. O Salles deveria ter sido candidato aqui em São Paulo, entendeu? Agora o Pablo Marçal se lança como uma direita alternativa, não sei o que vai acontecer. Mas o Ricardo Nunes não é alguém que eu considero extremamente confiável. Porque ele não é um cara de direita. Nem alguém vai falar, nem você é um cara de total direita. Mas o Ricardo Nunes tem gente lá, com secretariado do PMDB, de gente que apoiou o Lula, gente de esquerda. É isso. É isso. Então, assim, as pessoas, a direita liberal, conservadora, ou que se chama bolsonarista, tem que perceber que, eventualmente, às vezes, as escolhas do Bolsonaro não necessariamente refletem umas escolhas melhores para o país, porque as pessoas traíram o Bolsonaro em nome de poder. Tem um vasto histórico nesse sentido. Estou dizendo que o Bolsonaro escolhe mal, não. Escolheu pessoas brilhantes, como o Paulo Guedes, que o Paulo Gomes adora aqui, que salvou a economia, mas às vezes ele erra, como todo ser humano erra, e às vezes erra por cálculo político. O Datena é um traidor de primeira ordem. Agora, em relação à extrema-direita, essa é uma discussão que a gente já fez aqui, Marco Antônio. Como se coloca como extrema-direita, não tem problema nenhum quem se fala, desde que seja o argumento preciso do tempo. Só que a extrema-direita é vinculada de maneira semiótica como uma deturpação do que vem a ser a própria direita, entendeu? Alguém alinhado com posições nazifascistas, que de direita também não tem nada. Fascismo é um Estado gigantado, uma coisa, um princípio de esquerda. Nazismo é um partido, como o próprio nome diz, nacional socialista.
Então são todos partidos que têm muito mais origem num princípio de esquerda do que de direita. Aí só que a esquerda, aliás, lança esse epíteto para demonizar a direita brasileira. E aí o nosso querido Datena, aliado de primeira ordem de quem paga mais, estabelece exatamente esse tipo de confusão para confundir o eleitorado. Agora, a minha mensagem que se depreende disso que eu estou falando, dessa pauta do Datena, é: você tem, eleitor, que formar a sua opinião, a sua percepção da realidade baseado na sua própria inteligência. Você não precisa ser gado. E gado eu estou falando assim, de Bolsonaro, de Lula, de direita, de esquerda. Você tem que perceber a realidade, aprender a realidade, sem que tenha um político falando que você deva votar em determinada pessoa, porque às vezes esse político é obrigado, por circunstâncias adversas, às vezes não tem nem aliado, ele é obrigado a endossar alguma candidatura que é mais ou menos suspeita. Isso não quer dizer que esse político seja mau, mas o aliado de primeira ordem, em todas as instâncias, pode ser. Então é você que tem que fazer. Você que tem que trabalhar não com um tipo de onda orgânica que o seu chefe mandou, vai lá, cuidado. Tenha uma clara distinção. Tá aí os exemplos da Alexandre Frota, que teve muitos votos, Joyce Hasselmann, que teve 1 milhão de votos, e o Datena, que agora se coloca como aliado de primeira ordem da esquerda, dizendo que o Bolsonaro é de extrema-direita, falando que o Tarcísio tem que se afastar do Bolsonaro. Ou seja, é um cara que estava do lado do ex-presidente, ao lado, e falou: ele só está falando bobagem agora. É um oportunista, assim como há vários outros oportunistas que se cercam do poder, e precisamente de Bolsonaro, que não tem tantos aliados assim, porque, como o Olavo de Carvalho sempre diz, a direita ganhou um presidente da República que é a cereja do bolo, mas o bolo não foi feito. Não tem uma construção sociocultural de uma direita organizada no país, como o Marco Antônio diz, não tem grana, não tem empreendedores, não tem movimento, a direita se esfacela por causa exatamente de incentivo. Então a gente tem que ter um cuidado e uma inteligência para perceber a realidade, perceber que tem urubus em volta do poder, sobretudo de Bolsonaro.